extraindo o pior das pessoas. Isso é apenas o básico do básico que pode acontecer com uma pessoa desse tipo, que fica disseminando calúnias entre irmãos. Até porque existem 6 coisas que Deus odeia e a 7ª ele abomina, aquele que dissemina contenda entre irmãos. E se Deus abomina, significa que tem uma consequência muito ruim para isso. Tá quebrando o princípio? Isso vai trazer suas devidas consequências, como eu já falei. Como é que faz para ter uma vida emocionalmente mais leve, quando não é a gente que quebra o princípio, e sim o próximo que nos prejudica? Como é que faz essa proeza incrível? Basicamente, vou dar um exemplo aqui. Uma criança está andando na rua, uma criança de 8 anos, está andando na rua com a sua família, com seu pai, sua mãe, no final de tarde, bem bonito, pôr do sol e tal, aquele clima de tarde, família, muito bom. Daí, de repentemente, aquilo que era para ser bom se torna em algo muito negativo. Como? Chega um assaltante, a mão armada. Esse assaltante sabe que teu pai está com dinheiro. Daí esse assaltante pega e tira a vida da mãe da criança, porque ele estava alterado sob efeito de entorpecentes químicos. E esse tiro foi até acidental, porém o tiro saiu e foi diretamente no crânio, na cabeça da mãe do garoto de 8 anos. Pergunta: essa criança vai ficar com vários traumas emocionais depois desse ocorrido? Com 8 anos de idade? Com certeza vai. Foi a culpa da criança esse fato ter ocorrido na vida dela? Não foi culpa da criança. Não foi culpa da criança. Então como é que resolve isso? A criança não quebrou nenhum princípio, porém a outra pessoa veio e quebrou o princípio. Outra pessoa veio e quebrou o princípio. Nós estamos aqui no planeta Terra. Tudo pode acontecer. Em Eclesiastes está dizendo, tudo acontece a todos debaixo do sol. Tudo acontece a todos. Aos justos e injustos, aos ímpios e os filhos de Deus, tudo acontece a todos. Ou seja, você pode levar uma vida de princípios. Como Jesus afirma, no mundo tereis aflições. Muitas das vezes você vai ter aflições por mais que você esteja fazendo tudo certo. Então, como é que nós resolvemos isso? Por que uma pessoa leva um trauma emocional que durou 30 minutos para a vida toda e fica revivendo esse fato ocorrido todos os dias? Por mais que seja pesado, por mais que tenha sido difícil, por mais que tenha sido dolorido, Jesus, ele fala o que deve ser feito nessa ocasião. Ele fala não, ele dá o exemplo na pele do que deve ser feito nessa ocasião. Imagina lá, Jesus, cuspiram na cara dele, chicotearam ele, blasfemaram contra ele, caluniaram ele. E além disso, ele estava sentindo uma dor emocional tão grande que as veias do cérebro dele estavam começando a estourar e estava escorrendo sangue pela cara dele. Não sei o tanto que você sofreu, mas eu nunca vi alguém por estar sofrendo suar sangue. Aquele lá era o peso do pecado e das dores emocionais de toda a raça humana. Jesus Cristo não estava sofrendo só espiritualmente por consequência de todos aqueles pecados, mas também estava sofrendo emocionalmente por um peso tão grande. Imagina lá, essa criança que perdeu a mãe. A dor dela está em Cristo. Aí você pega toda a raça humana, todos os bilhões e bilhões de pessoas que passaram por cima da Terra até hoje. Toda aquela dor emocional estava em cima apenas de um único ser. De um ser humano. Jesus Cristo, ele podia ser 100% Deus, mas ele era 100% homem. De carne e osso. Ele tinha veias, ele tinha coração, ele respirava.
Ele andava aqui em cima dessa terra. Ele tinha sentimentos e emoções. Ele chorou por Lázaro quando ele morreu. E ele sofreu uma dor tão profunda, imensa. E quando pregaram ele naquela cruz, a mão dele e os pregos perfuraram, saíram pelo outro lado e entraram dentro da madeira. Na mão direita, na mão esquerda, nos pés. Ainda como um símbolo de humilhação, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. Levantaram ele e começaram a zombar e zombar e zombar dele. Ele estava carregando o peso do pecado de toda a humanidade naquele momento. E as pessoas começavam a falar mal e falar e falar. Esse não é o rei dos judeus? E começavam a blasfemar contra ele. E o que é que Jesus fez mediante a isso? Ele falou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, Jesus Cristo estava dando o exemplo do perdão, mesmo carregando toda a dor emocional de toda a raça humana. De toda a raça humana. Ele estava carregando o peso emocional de toda a raça humana. E mesmo assim ele disse: ó Deus, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Eles não estavam sabendo calcular o tamanho do erro que eles estavam cometendo por fazer aquilo com Cristo. E, além disso, tinha um ladrão do lado dele. E esse ladrão falou assim: ele pediu, e no caso, o ladrão, ele pediu para Jesus Cristo se lembrar dele. Provavelmente Jesus Cristo também estava carregando o pecado daquele ladrão ali naquela cruz. E ele falou: ainda hoje estará comigo no paraíso. Ele perdoou 2 vezes, enquanto ele estava no auge do sofrimento dele. E se Cristo, que era 100% homem, 100% Deus, desceu da glória, tinha tudo para não sofrer o que sofreu, que podia ter escolhido não sofrer isso, perdoou, quem somos nós para guardar rancor dos outros? Quem somos nós para carregar esses pesos emocionais e não entregar na mão de Jesus? O único remédio contra traumas emocionais, contra dores emocionais do passado é o perdão. O perdão é um princípio primordial. Não só o perdão à pessoa que fez aquilo com você, mas o perdão ao fato ocorrido e muitas das vezes algo que nós não fazemos, perdoar a nós mesmos. Muitas das vezes Jesus Cristo já perdoou a gente, Deus já perdoou a gente e nós não nos perdoamos. E isso faz com que nós carreguemos esse preço diariamente, um peso inigualável, um peso absurdamente alto, que já foi pago. Veja, a cura emocional está no cumprimento de princípios. Muitas das vezes nós não vemos, de fato, não pegamos a Bíblia para ler e entender o que está escrito. Porque somente através do perdão nós podemos obter várias curas emocionais. Ah, mas eu estou vivendo numa fase que eu tenho que perdoar a pessoa todos os dias, que todo dia erram comigo. Jesus Cristo falou: se pecarem contra ti, você deve perdoar. Quantas vezes? 70 vezes 7 é igual ao perfeito infinito, nunca termina. Em certo ocorrido em minha vida, eu estava morando na casa da minha avó e eu tinha um tio dependente químico, e esse meu tio estava passando por problemas emocionais. Diariamente ele me xingava, me caluniava, falava mal de mim, me perseguia, sempre buscando dinheiro com isso, querendo dinheiro da minha parte com isso. Porém, quando eu não dava e ele vinha me pedir perdão, eu falava: você já nasceu perdoado.
Cristo já te perdoou lá na cruz, então eu não tenho nada com isso. Ou seja, eu desenvolvi a técnica de nem deixar a ofensa entrar para dentro do coração, para resolver antes de chegar. Bateu na porta, caiu, porque Cristo está protegendo aqui. E quando eu instalei esse código emocional na minha cabeça, ficou tudo mais leve. E eu falava, ele já está perdoado. Então o que é que eu tenho com isso? Não tenho mais nada com isso. Não preciso guardar e levar esse peso. É claro que isso é muito e muito difícil. É uma parada extremamente difícil, perdoar. Mas é somente através do cumprimento desse princípio chamado perdão. Porque quando nós não perdoamos, nós estamos quebrando um princípio. Somente através desse princípio que nós podemos continuar a viver nossa vida aqui em cima dessa terra. O perdão tem que ser contínuo e constante, diário. Não é algo que a gente faça só uma vez, é algo que a gente vai precisar sempre que pecarem contra nós. Não só o perdão, como o pedido do perdão. Ou seja, todo pecado, toda quebra de princípio leva a um certo preço emocional. Aí, muitas das vezes as pessoas perguntam, eu sofri tanto, mas eu não tenho esse negócio de depressão, eu não tenho esse negócio de ansiedade, eu não tenho esse negócio de estresse pós-traumático, eu fiz tanta coisa errada e não tenho nada disso, então não preciso me preocupar com isso, não tenho nada disso. Basicamente, o que está acontecendo aí é uma parada chamada orgulho. Orgulho! O pecado emocional original. Esse é o pior de todos, o orgulho. Aquele que faz com que você crie narrativas para justificar os seus erros e continuar no pecado. E quando você continua no pecado, um abismo leva a outro abismo. Porém, quando cumprimos princípios, nós vamos subindo de glória em glória. Ou seja, uma coisa puxa a outra. Vai depender aonde você vai dedicar e depositar sua energia emocional. O orgulho é especialista em criar as narrativas que destroem as nossas vidas. O processo de cura foi rápido, considerando outros relacionamentos, porém, a quebra de princípio levou à destruição desse relacionamento, porque não estava de acordo com os princípios de Deus, principalmente quando nós somos cristãos e temos entendimento da palavra de Jesus. Ou seja, nosso orgulho é especialista em criar narrativas para nos destruir. O orgulho que causa briga, o orgulho que causa contenda, o orgulho que causa destruição e o orgulho que impede o perdão. Então, como é que nós podemos ter uma vida mais plena, uma vida mais feliz? Cumprindo os princípios bíblicos, destruindo o orgulho. Como é que destrói o orgulho? Como é que faz para destruir o orgulho? Quem pode destruir o nosso orgulho é Jesus. Somente por intermédio dele o orgulho humano pode ser quebrado. Por nós mesmos isso é impossível. É a mesma coisa que falar que nós conseguimos nos libertar nós mesmos do nosso pecado. O orgulho humano é destruído apenas por Cristo. Por quê? Ele perdoa pecados. Então nós devemos dar a devida importância para o que isso vem causando em nossas vidas. As narrativas que o orgulho tem criado em nossa cabeça, para que nós continuemos no erro. Porque a nossa cabeça sempre vai dar um motivo, uma justificativa muito, muito boa, que faz todo sentido para nós, mas não é a verdade. Não é o cumprimento da palavra de Deus. O intelecto humano sempre tende a nos levar para o engano, por conta da nossa natureza pecaminosa. A quebra do orgulho é um dos primeiros passos. Como é que quebra o orgulho? Humilhação na presença do rei. Davi era especialista nisso. Tantos salmos escritos. Ele era um rei poderoso, tinha o exército mais potente da terra. Ele era aquele que simplesmente dominava as batalhas. Ele ia lá, vencia, era um homem sanguinário que destruía os inimigos, que literalmente tinha uns 30 valentes, cujo um homem era capaz de destruir 1000 homens com um dedo. É apenas um exemplo, tá? Então, um cara que tinha um tamanho poder desse,
muitas riquezas, várias mulheres, um reino inteiro, que tinha tudo. Esse mesmo homem se humilhava constantemente na presença de Deus. E reconhecia que ele não era nada sem ele e vivia em humilhação constante diária porque ele sabia que o orgulho humano era extremamente enganoso e que uma hora ou outra ele poderia cair se não tivesse essa humilhação constante e diária. Por isso que ele foi um homem segundo, esse é um dos motivos pelo qual ele se tornou o homem segundo o coração de Deus. Era a humilhação constante diária que ele tinha. Na fonte, ele se humilhava. Ele falava assim, não só se humilhava, mas também confiava. O que causa muitas das vezes o medo, a angústia, a falta de confiança em Deus. A quebra desse princípio destrói. Quando nós não confiamos em Deus, nós começamos a nos preocupar. E a preocupação gera estresse, gera ansiedade, gera vários problemas psicossomatizados que vêm nos destruir. Ou seja, a quebra do princípio da confiança faz nos prejudicar muito. Ou seja, nós devemos analisar, fazer uma autoanálise, começar a pegar o papel, uma caneta e escrever o que precisa melhorar. Porque quando nós trazemos luz aos nossos erros, quando nós vemos o que está errado, fica mais fácil de resolver. Porque como é que nós vamos resolver algo que nós nem sabemos o que está errado? E é isso, pessoal. Que possamos sempre nos humilhar na presença de Deus, reconhecendo os erros, os pecados que muitas das vezes nós cometemos pela nossa própria natureza humana que nos leva a isso. E reconhecermos que sem Cristo nós não podemos fazer nada, pois está escrito, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, nós primeiramente devemos buscar a Deus, buscar essa humilhação constante e diária. Porque nós não conseguimos essa purificação, essa autopurificação, isso é impossível. Assim como Isaías foi purificado por Deus, um anjo foi lá e tocou a brasa ardente na língua dele. Isaías não se autopurificou. Deus não entregou a brasa ardente na mão dele para que ele colocasse a pedra ali. Foi o anjo que fez isso. E não o próprio Isaías. Para mostrar que somente Deus pode conceder o perdão dos pecados. Nós por nós mesmos não conseguimos isso. E por isso a nossa busca e adoração constante e diária a Deus nos leva a ter essa consciência do que está errado. E essa consciência pode ou não nos levar a tomar a decisão. Depende do nosso livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio para escolher. Nós não podemos colocar na conta de Deus se as coisas estiverem dando errado depois de nós não termos cumprido o que Deus nos pediu. Sempre cumprindo o que Deus nos pediu. Nossa vida emocional é baseada no cumprimento da vontade de Deus. E é isso, pessoal. Ficamos aqui com mais esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Foi um ensaio de um sermão que eu estou planejando. Esse sermão ainda não está organizado. Tem coisas que eu falei aqui que eu ainda não implementei nesse sermão, que eu estou pretendendo colocar. Eu nunca falei em público para muitas pessoas e isso me deixa meio nervoso. Por isso eu estou ensaiando e treinando primeiramente para depois eu colocar em prática. Esse é um vídeo bem longo, né? Provavelmente as pessoas elas não gostam de assistir vídeos longos. E como isso daqui é um ensaio, um treino, eu vou postar assim mesmo. E eu vou fazer alguns cortes e colocar lá no canal para que a palavra chegue de alguma forma, né? E é isso, pessoal. Ficamos aqui com mais esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem Deus agir na vida de vocês, na nossa vida. Nós precisamos constantemente dele. E somos extremamente, eternamente dependentes dele. Sem ele, nada podemos fazer. E é isso, ficamos por aqui com mais um vídeo e tchau.